Bom dia a todos e todas. Estou aqui com o meu amigo Fabrício Stendorf. Nós vamos falar, então, sobre a obra Repercussões Jurídicas do Home Office. Tem aqui à disposição de todos na editora TOT. Eu vou colocar aqui no Zap para, eventualmente, quem quiser adquirir a obra. Fabrício, como é que você está? Tudo bem? Muito bem, Paulo. Muito feliz em estar aqui com você. De volta aqui, mesmo que virtualmente, ao IESB, já que eu já fui professor da casa. Eu não vou dizer o ano, né? Porque pode ficar parecendo que a minha barba reflete a minha idade. Mas já tive o prazer de ensinar na instituição, logo que cheguei em Brasília, e é uma satisfação poder estar de volta nesse momento, né? Agora de uma nova forma, virtualmente. Agradecer a você pelo convite, não só pelo convite para o lançamento virtual, que nós estamos fazendo aqui agora nesse momento, mas também pela sua participação na obra. E você sempre é um grande parceiro, né, nas nossas obras coletivas e alguém com quem a gente sempre pode contar e é sempre muita satisfação poder trabalhar com você. E, por fim, mas não por último, nem menos importante, agradecer também aqui aos alunos presentes, a nossa audiência. Uma saudação a todos vocês. Eu venho aqui para apresentar alguma contribuição, enfim, e me coloco à disposição para depois dirimir quaisquer dúvidas que vocês tenham. E, enfim, é isso. E podemos começar, Paulo. Estou à sua disposição. O seu áudio está desligado, Paulo. Obrigado, viu? Isso de vez em quando acontece, então vamos ficar atento aí. É um dos problemas, né, que a gente vê das limitações do Teles. Mas é uma alegria tê-lo aqui junto no IESB. O IESB também te abraça aí como professor que foi da casa, os alunos também, e tratar desse tema envolvendo pandemia e home office é um aspecto muito importante. Eu acredito que todos que estão aqui, eu agradeço também a participação, vão ter uma conversa bem proveitosa. A ideia aqui é a gente fazer um diálogo, então a gente vai... eu faço algumas perguntas para o Fabrício faz algumas perguntas para mim, e com isso a gente vai procurar integrar os dois artigos dessa obra, um artigo do Fabrício e o outro artigo meu, que foram colocados juntos aí no título da live, né? Que envolve a questão da pandemia, a questão do home office, a questão da ansiedade dos trabalhadores, em especial os trabalhadores das carreiras de Estado. Fabrício, como é que foi, como é que surgiu, como surgiu a ideia de fazer uma obra relativa a home office? Em que contexto ela surgiu? Fabrício, agora o seu microfone está desativado, por favor. Olha só, a gente sempre sendo pego aí pela tecnologia. Mas, como eu estava dizendo, foi digamos assim, um percurso quase que natural. Eu preciso só fazer uma breve retrospectiva com vocês, para que vocês entendam como é que a questão do home office se desenvolve já em termos de AGU. Eu sou advogado da União desde 2005 e sou de Fortaleza, mas grande parte do período em que me encontro na AGU, residi em Brasília, fui lotado em Brasília e continuo lotado em Brasília, especificamente na consultoria do Ministério de Minas e Energia, e eu me encontro em teletrabalho desde 2013. Então, ou seja, bem antes da pandemia. Então, eu pude acompanhar grande parte da evolução do regime de teletrabalho no serviço público desde o seu nascedouro. Não que eu tenha sido o primeiro, mas com certeza um dos. E pude acompanhar essa evolução. E até o advento da pandemia, no início de 2020, nós éramos um grupo muito restrito. E enfrentávamos não só as dificuldades de trabalhar em home office, mas também outras questões atinentes aos próprios costumes da administração, né?
Então, quando a pandemia chegou e houve uma mudança de paradigmas, e nós vimos aí diversas instituições que, muito embora tivessem ferramentas para fazê-lo, não faziam o regime de trabalho em home office, em teletrabalho, passaram a fazê-lo e as pessoas passaram a encarar o teletrabalho de uma forma bem distinta, né, do que nós tínhamos antes, ou seja, no período pré-pandemia. Então, a ideia surgiu justamente das conversas que eu passei a ter com esses colegas, sejam eles advogados públicos, magistrados, promotores de justiça, e a experiência que eles me passavam, né, dessa novidade, dessa nova forma de encarar o trabalho. Então, em cima disso aí surgiu a ideia, não, por que não fazer uma obra coletiva que trate sobre esse assunto, que venha a trazer realmente, que venha a contribuir, que venha a trazer uma nova visão de como se desempenha o home office e quais são as repercussões jurídicas daí decorrentes. Perfeito. Aí, nesse contexto, o seu artigo, especificamente, ele fala do estresse digital do home office nas carreiras típicas de Estado, né? Fazendo a primeira indagação, aí depois você faz uma para mim sobre o meu artigo, como a pandemia mudou a nossa forma de trabalhar. Você aqui estava comentando que já estava fazendo um teletrabalho, né? O teletrabalho antes da pandemia é diferente do pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? Quer dizer, o teletrabalho antes da pandemia e o durante a pandemia tem características especiais? Como é que fica o home office nesse contexto? Não tenho dúvida que o home office trouxe a pandemia e consequentemente, a implementação do home office trouxe uma nova forma de encarar, de prospectar o trabalho, ou seja, de como trabalhar, né? Mas, principalmente, ela teve o impacto de mudar os paradigmas com relação a como é que o outro encara o home office. Porque nós temos duas questões aí que, no meu ver, são bem distintas e ambas muito complexas. Uma é, como é que eu, na qualidade de teletrabalhador, né, de alguém que está em regime de home office, encaro o trabalho e como é que eu me organizo, passo a me organizar dentro de um ambiente doméstico. Vocês estão vendo aqui no pano de fundo aqui, não só desse lado, o cartaz do livro, mas vocês estão vendo aqui os meus objetos de decoração dentro da minha casa. Assim como eu estou vendo os seus aí, né? Um pouquinho da estante aí atrás, né, Paulo? Então, é um outro ambiente. Esse ambiente pode, inicialmente, você imaginar que é um conforto realmente ter esse novo paradigma de poder trabalhar em casa, né, de não precisar se arrumar para sair, ou não ter que pegar o carro, não ter que pegar trânsito, não ter que se estressar. Isso aí realmente impacta muito positivamente, e eu penso que digamos assim, a primeira percepção que se tem do home office. Mas o fato é que o teletrabalhador ele tem que encarar outros desafios. Um deles é justamente o fato de trabalhar em casa. O trabalhar em casa é desafiador, porque você tem que aprender a separar, de início logo, as tarefas domésticas das tarefas de trabalho. E você tem que ter o seu momento de trabalhar, né? Nas próprias conversas que eu tive, vários colegas relataram essa dificuldade. E eu já tinha observado isso antes mesmo da pandemia, quando alguns colegas que entraram na AGU em regime de teletrabalho desistiram. Desistiram porque não conseguiam se adaptar ao regime de trabalho doméstico. Não conseguiam separar e terminavam vendo o seu trabalho prejudicado em razão daquela quantidade de tarefas que se apresentavam durante o dia. Então, essa é uma primeira percepção que tem que se ter. A outra percepção é a percepção do outro. E aí eu posso puxar aqui um exemplo que vai ser bem fácil de vocês entenderem, porque aqui todos nós somos estudantes e todo estudante sofre de um problema crônico. Qual é? Não fazer nada. Não fazer nada para quem? Para os outros. Quem nunca ouviu aquela frase? Você está aqui estudando para a prova, está fazendo alguma coisa aqui, está trabalhando,
e você escuta dentro de casa, já que você não está fazendo nada, por favor, vem aqui. Né? Então, com o home office, acontece uma coisa semelhante. As pessoas não enxergam imediatamente que você está trabalhando. A mesma coisa acontece com quem muitas vezes está estudando. Então, existe essa necessidade também de mudança do paradigma do espectador. E eu penso que essa aí foi a grande contribuição da pandemia. Porque antes da pandemia, as pessoas não percebiam ou tinham dificuldade de perceber que o home office é trabalho. E agora nós temos uma mudança de paradigma. Porque hoje também existe essa percepção, né, de que, eu chego ali, eu estou aqui num cômodo da casa, a minha mulher está trabalhando em outro, porque ela também está em home office. Quando eu chego lá, que eu vejo que ela está trabalhando, não vou atrapalhar agora não, que está trabalhando, está em audiência, está despachando processo, enfim, está fazendo alguma coisa. Né? Antes você não tinha essa percepção imediata. Você chegava e interrompia, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Então, hoje em dia existe essa percepção, e eu penso que isso aí foi sim, e é uma das, digamos assim, das grandes nuances de como a pandemia e o home office mudaram a nossa forma de enxergar o trabalho e o teletrabalho. Bom, aí eu penso agora aí eu só não vi, Paulo, como é que vai ficar a nossa questão de perguntas, se a gente já passa imediatamente para a pergunta que eu vou fazer, como é que você acha melhor? Você poderia fazer a primeira pergunta para mim. Né? Assim, ótimo. Faz a primeira e a gente fica alternando. Eu acho que fica interessante assim. Perfeito. Então, no seu artigo, eu achei interessantíssimo pela abordagem e justamente surgiu a minha primeira pergunta, que é como surgiu a ideia de trabalhar Luma no contexto da pandemia do Covid? Essa aí seria a minha pergunta dirigida a vocês. Perfeito. O artigo que a gente está tratando envolve a questão de Luma, né, pandemia e teletrabalho, e a gente destaca aí que há uma ressonância entre a ciência, a economia e o direito. Né? O Luma é um autor que eu já tinha trabalhado na minha tese de doutorado. É um autor que sempre me chamou atenção aí no âmbito jurídico pela abordagem sistêmica. Né? Ele tem uma preocupação de visão da sociedade que eu considero peculiar. Ele vê a sociedade em cima de uma comunicação entre subsistemas. Então, nós temos os sistemas sociais, como o sistema jurídico, o sistema da economia, que está muito ligado ao nosso tema aqui. Né? No sistema da economia, a gente vai ter a noção de a pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? E ter dinheiro ou não ter dinheiro está ligado a ter trabalho ou não ter trabalho. Nós temos essa questão da ciência, que estabeleceu especificamente a noção de estar ou não estar em isolamento ou distanciamento social. E nesse contexto, ele é um autor que, no meu modo de ver, permite analisar situações de crise. E nós estamos vivendo uma situação de crise. Eu já tinha lido uma obra de Luhmann sobre a crise ecológica, que exatamente ele fazia uma descrição de como o sistema da economia interferia no sistema da ecologia e como o direito deveria tratar essas questões, lembrando sempre que ele privilegia o aspecto de que cada ciência tem uma linguagem própria e ela tem que procurar trabalhar com essa linguagem própria para continuar existindo como uma ciência distinta e como um subsistema autônomo em relação aos outros. Eu achei interessante pegar essa questão do teletrabalho no contexto da pandemia, que está ligada à ciência, no contexto da tecnologia, que também está ligada à ciência, e no contexto do trabalho como um elemento de aquisição de riqueza, né? E a economia como um elemento também importante nesse momento. Porque nós sabemos que a sustentabilidade, né, de uma sociedade vai estar sempre ligada não só ao presente, mas ao futuro. Aí foi a escolha do Luhmann nesse contexto.
Acho que deu para compreender mais ou menos, né? É o seu microfone, por favor. Perfeito. E agora eu gostaria de fazer a indagação para você, então. Sim. Continuando nessa noção do estresse, né, digital, o seu artigo envolve especificamente a carreira típica de Estado, né? E a gente vai ter aí vários tipos de carreira de Estado. Você faz uma análise também do tratamento do home office, do teletrabalho no âmbito da AGU, do CNJ, CNMP e tribunais. Como é que você vê esse tratamento? Houve convergência, houve divergência na forma como o tema foi tratado? E aqui a gente tem vários alunos que trabalham também em algum desses órgãos públicos e outros que desejam trabalhar lá também. O tratamento com relação ao home office nas carreiras típicas de Estado foi bem, como é que eu posso dizer, embora tenha sido em alguns aspectos muito diferenciado, no fim das contas terminou redundando em uma prática semelhante, né? Ou seja, de como se adotou o home office, como ele foi abraçado, isso aí, no meu ver, não houve muita divergência. Ele passou a ser encarado como uma nova necessidade. Essa necessidade, inclusive, estava imbricada à própria continuidade na prestação jurisdicional. Porque era ou o home office ou nada. E como nós estamos aqui numa sala do curso de Direito, eu tenho certeza que vários de vocês que estão aqui nos assistindo poderão ter percebido, se trabalham como estagiários em órgãos públicos, em escritórios de advocacia, e em alguns casos até houve uma certa percepção de maior celeridade no trâmite processual. Essa percepção eu tenho notado não só no meu trabalho, como também no relato de colegas, no relato de alunos, no relato de advogados, no sentido de que, em alguns aspectos, o teletrabalho trouxe uma maior celeridade na prestação jurisdicional, como um todo. Então, digamos assim, os órgãos referentes no caso específico do meu artigo, eu estava tratando das carreiras típicas de Estado, então, especificamente da magistratura, do Ministério Público e da advocacia pública, nós tivemos aí o trato com relação, basicamente, ao quê? A AGU. A AGU não houve grande dificuldade no tratamento, posto que, por ser um órgão unificado, simplesmente houve a edição de portaria pelo advogado-geral da União, que passou a regular o teletrabalho em tempos de pandemia. É necessário que se faça o registro que já existiam portarias anteriores do Consultor-Geral da União, do Procurador-Geral da União, do Procurador-Geral Federal, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, regulamentando o regime de teletrabalho pré-pandemia. Eu mesmo estava incluído nesse regime. Eu já vinha desempenhando as minhas funções em regime de teletrabalho já oficialmente regulamentado já há muitos anos. Na verdade, com o advento da pandemia, o que houve foi uma regulamentação para aquelas pessoas que estavam fora do regime de teletrabalho. E isso passou, inclusive, a ser extensível também para o corpo administrativo. E houve, sim, um reflexo, eu entendo, muito positivo. Muitos ficaram realmente no regime integral, em teletrabalho, outros ficaram no regime misto, ou seja, parte em teletrabalho, parte presencial, isso a depender de como a função se desempenhava. Com relação ao CNJ, houve uma opção distinta. O CNJ regulamentou, através de portaria do presidente, o regime de teletrabalho aplicável apenas aos funcionários administrativos e aos magistrados que desempenhavam sua função no Conselho, ou seja, no próprio CNJ. A regulamentação do desempenho da função jurisdicional ficou a cargo dos tribunais. Então, cada tribunal editou os seus atos, as suas normas, independentemente, regulamentando o desempenho do regime de teletrabalho.
né? Então, por exemplo, aqui no estado do Ceará, o Tribunal de Justiça, o TRF da 5ª Região, que é o nosso caso aqui, aí no Distrito Federal, o TJDFT, o TRF1, cada um teve a edição das suas próprias normas que regulamentaram o desempenho dessas funções, né? Isso aí não só com relação ao fato de que magistrados e servidores pudessem desempenhar suas funções em casa, mas também a própria regulamentação da realização de audiências, né, da prática de atos processuais durante o regime de pandemia, especialmente naqueles casos em que estava havendo o nomeado lockdown, né, em português, o confinamento. Todos confinados em casa, não podíamos sair, então existia sim a necessidade da prática do ato processual, sob pena de simplesmente o processo não mais caminhar. Inclusive, nós podemos relatar até mesmo a ocorrência de sessões do júri, não de julgamento, mas de instrução dos processos durante o período de lockdown. Eu não fiquei sabendo especificamente de realização de sessão de julgamento do júri. Seria uma coisa de operacionalização um pouco mais complicada, mas de instrução, ou seja, de outiva de testemunha, de outiva de partes. Então, essa foi a opção em termos de magistratura. No Ministério Público, a opção do CNMP foi diferente. O CNMP optou por editar uma norma geral, regulamentando o desempenho das funções em home office, não só interna corporis, ou seja, para o próprio CNMP, mas como também para os membros do Ministério, dos vários ministérios públicos, né? Do Ministério Público Federal, Estadual, Militar, do Trabalho, enfim. E, paralelamente, as próprias chefias institucionais também editaram atos complementares. Então, eu não cheguei a pesquisar aí no MPDFT, Paulo, mas acredito que também deva ter tido a edição de ato correspondente regulamentando o regime de teletrabalho, como houve aqui no estado do Ceará, como houve no Rio Grande do Sul, enfim, né? E em várias situações em que realmente houve a regulamentação, digamos assim, de forma complementar. E que os membros do Ministério Público passaram também a poder desempenhar suas funções, não apenas judiciais, ou seja, quando eles atuam no processo, seja na qualidade de parte, seja na qualidade de custos legis, mas também no desempenho de suas atividades extrajudiciais, né? Especialmente, por exemplo, no caso de instalação de procedimentos de apuração de inquéritos civis, né? Muito comuns em sede de procedimentos investigativos no Ministério Público. Então, essa foi a visão geral com relação a como é que se deu essa regulamentação por parte dos diversos órgãos no que se refere à questão do teletrabalho, né? Eu vou passar, então, agora, seguindo a nossa programação, para a minha segunda pergunta dirigida a Paulo. E seria o seguinte: o que representa um horror sanitário econômico em termos axiomáticos? E eu vi você tratar isso de uma forma muito a miúde no seu artigo, e realmente é alguma coisa que eu acho que a gente podia trazer aqui para os alunos, que seria um grande contributo. Perfeito. Antes de responder a indagação, eu também confirmo que aqui no âmbito do Ministério Público Federal e Território houve a regulamentação feita pela Procuradora-Geral do MPDFT, de acordo com a norma geral estabelecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E, nesse âmbito, eu, como promotor da área de proteção do meio ambiente, continuei as atribuições tanto judiciais, né, e várias audiências estão sendo feitas aqui no momento atual, usando o Microsoft Teams, né, que é um irmão aqui do Google Meet, que a gente está usando aqui. Antes, houve um outro software que estava sendo utilizado, e aí foi trocado, um software da Cisco foi trocado por esse, e venho trabalhando nesse âmbito desde então. A minha contribuição, né, ela destaca realmente que o momento que a gente vive é um momento de um horror sanitário econômico. Por que horror, né? E por que sanitário econômico?
A palavra horror, eu me inspirei numa professora francesa, já falecida, Viviane Forrest, que tem uma obra chamada O Horror do Trabalho. Ela destaca nessa obra a noção de horror como um elemento em que a pessoa se encontra numa situação que não consegue fugir dela, né? Então, a guerra é sempre um momento de horror, nesse sentido que você fica subordinado às circunstâncias e não consegue ter opções, né? E na obra do Horror do Trabalho, ela destacava exatamente que, no modelo adotado de nova visão de trabalho, o trabalho 4.0, o trabalho mais robotizado, automatizado, muitas vezes a questão do desemprego vira estrutural, né? Vira um aspecto que é de difícil a solução. Nesse contexto, é que a gente tem que ver a questão da pandemia. A pandemia cria uma série de circunstâncias em que a pessoa não tem muitas opções de condutas, né? Ela acaba ficando presa a um elemento, e especificamente, ou você trabalha no teletrabalho, ou você não trabalha na maior parte das circunstâncias em que você pode optar por essa forma de trabalho, né? Eventualmente, você pode trabalhar numa situação, mas coloca em risco um outro elemento, que é o elemento da saúde, né? Também aqui a gente vê o aspecto do gap social, né? Como as pessoas estão em diferentes circunstâncias, né, no nosso país. A gente tem aquelas pessoas que têm, entre aspas, o privilégio de poder realizar o teletrabalho, e outras que não têm. Então, esse dilema social que já existia no Brasil, de diferenciação, no âmbito da pandemia, ele ganha um contorno mais gritante, né? Até nesse contexto, gostaria de fazer uma pequena história. A gente aqui tem que ter uma visão e pensar no outro. E isso é um aspecto também que a pandemia, ao tornar a pessoa mais distante, dificulta, né? A questão da empatia, que você também tinha destacado aí, a empatia com os alunos, né? Observem que nós temos pessoas que, no âmbito virtual, têm milhares de amigos no Facebook, mas no momento que a pessoa falece, aparece 2, 3 no enterro, antes da pandemia, né? Vamos falar. E isso mostra que o meio digital, às vezes, não é o melhor meio para se criar relações sociais. Também, nesse contexto, aqui eu lembro a colega nossa, professora Neide Malar, que, de uma forma bastante crítica, destaca essa noção de que, muitas vezes, a população não vai ter as opções que um grupo tem de teletrabalho, né? E como é que fica, nesse contexto, esse aspecto? E aquelas pessoas que também estão numa situação de desemprego, e uma pessoa que está numa situação também de ter que conviver com a família e o trabalho ao mesmo tempo, que cria ansiedade, como você já destacou, né? Hoje eu estava dando aula e, num determinado momento, a minha mãe me ligou, e a gente sempre fica assim com relação aos pais, e num período desse, né, a gente tem que ter o acesso fácil a eles, né? Mas ela não entendeu como é que eu estava em casa, trabalhando, e não podia atender ela naquele momento, depois que eu soube que não era nada importante, né? Porque quando eu estou no trabalho, ela não liga, mas quando eu estou em casa, ela liga. Então, essa questão também do outro entender o aspecto do teletrabalho não é fácil, é complicado. E isso está muito ligado a essa visão do horror, né? Também, nesse contexto, você fez uma pesquisa qualitativa, que é importante a pessoa destacar e ver como é que as pessoas estão sentindo a pandemia. Você fez uma pesquisa qualitativa com 110 profissionais. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual foi a metodologia usada e as conclusões que podem ser retiradas dessa pesquisa. Bom, a questão da pesquisa, exatamente, a ideia surgiu justamente das conversas que eu vinha tendo com amigos e colegas acerca de como é que o teletrabalho vinha se desenvolvendo.
eu sempre costumo aqui em casa receber os amigos. Então, normalmente, fim de semana, eu sou chefe de cozinha amador. Eu costumo reunir os amigos aos sábados aqui em casa, chamo 2, 3, 4 casais e faço ali aquele, né? Como aqui a gente tem peixe à disposição, então eu costumo comprar, às vezes, um dentão de 6 quilos, um sirigado, e faço no forno. E esse meu hábito sempre me fez interagir muito com as pessoas, especialmente aqui, estando no meu estado, né? E sendo eu e a minha mulher da mesma área, e tendo os amigos, ex-alunos aqui, enfim, colega de faculdade, e isso sempre gerou essa conversa. Então, em tempo de pandemia, muitas vezes nós fazíamos reuniões virtuais, né? Essas reuniões que eram presenciais passaram a ser feitas por WhatsApp, né? Então, cada um na sua casa, e a gente começava a trocar ideias acerca de como é que cada um enxergava o home office. Uns diziam, não, mas no meu caso está sendo pior do que era se fosse presencial. E uma das maiores reclamações que eu sempre, aliás, 2 das reclamações que eu sempre notei nas conversas e que depois se tornaram constatáveis através da pesquisa, foi a sensação de eterna disponibilidade, e 2, a necessidade de realizar a tarefa sempre de pronto. Então, sabedor disso, eu resolvi elaborar um questionário. Um questionário simples, não aqui de cabeça, mas se eu não me engano foram em torno de 10 perguntas, né? Em que eu começava pela formação dos colegas, né, dos amigos e dos conhecidos, enfim, mandei para 4 estados diferentes, né, e para que cada um deles desse as suas impressões, iniciando pela sua formação, sobre também questões relativas à data de ingresso, a qual era o atual, digamos assim, tempo de permanência na carreira, se ainda pretendia ou não, né, havia ou não uma perspectiva de mudança em termos de, não, eu estou aqui nesse cargo, mas ainda pretendo continuar fazendo concurso. Então, eu vi a gente fazer um apanhado geral de como é que cada um enxergava a sua função em si. E no momento posterior, né, a correlação de cada um com o home office, ou seja, como é que como é que se encarou essa questão, seja sobre o aspecto familiar, sobre o aspecto institucional, e também sobre o aspecto pessoal. Esse aí, sim, talvez o que denote o maior contributo dessa pesquisa, que foi realmente estabelecer parâmetros com relação a como é que cada um encarou o home office. E eu achei interessante ver nas conclusões, realmente, que, embora não tenho aqui em memória recorde de algum dos questionários ser respondido no seguinte, de dizer que, olha, o home office só me trouxe desvantagem, mas a grande maioria apontou muitas desvantagens no home office, embora quase todos entendessem que, no cômputo geral, o home office trouxe mais benefícios do que desvantagens, mas que necessita de um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele não é só um aperfeiçoamento institucional. Não é só a necessidade de que a instituição venha a procurar novas ferramentas, venha a regulamentar de outras formas, mas é também o aperfeiçoamento do próprio membro de carreira, da própria pessoa que está em home office, a necessidade justamente da mudança, de como estabelecer esses novos parâmetros e como agregar mais vantagens do que desvantagens no home office. Então, a percepção foi justamente essa. O escopo da pesquisa foi justamente estabelecer quais eram esses atos. E isso aí terminou, digamos assim, confirmando o que os textos que foram colocados lá no capítulo 3 do meu artigo vieram realmente a confirmar em termos de pesquisa, do que já ocorria em outros países já há alguns anos.
de todas as dificuldades que eram enfrentadas, de como é que as pessoas realmente se adaptaram, né? E daí surgiram, né, digamos assim, nesse percurso de adaptação, né, surgiram várias brincadeiras, memes, né? A gente viu, achei uma engraçadíssima uma vez que eu vi no Instagram, foi uma foto de 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 homens, engravatados, de paletó, né? Todos bem arrumados, de óculos, com valise, né? E da cintura para baixo, de bermuda e de chinelo. Aí a chamada dizia assim, como os professores de direito estão encarando o retorno das aulas presenciais? Né? Ou seja, meu que talvez tenham se acostumado a utilizar a vestimenta de uma outra forma. Isso só exemplifica, apesar de ser algo engraçado, mas apenas exemplifica que o home office trouxe mudança. E é necessário que se encare essa mudança com seriedade para que nós tenhamos realmente soluções viáveis. Porque, no meu entender, e vou repetir isso ainda um pouco mais adiante, o home office veio para ficar, por diversos motivos. Mas para que ele venha trazer realmente benefícios, é necessário que se encare isso aí, que as pessoas possam realmente olhar para si, pensar o que é que elas mesmas podem fazer para que o home office venha a agregar mais vantagens do que propriamente percalços dentro da vida profissional e pessoal de cada um. Então, seguindo aqui a sequência, vai mais uma pergunta. Pois não, Paulo? Perfeito, pode fazer. Certo, vamos lá. O teletrabalho é capaz de neutralizar o impacto da perturbação dos subsistemas sociais? Então, até como você viu pela sua pesquisa, a resposta é não. Né? Quer dizer, o teletrabalho ele tem um aspecto de procurar diminuir o conflito entre o econômico, de continuar funcionando para poder exatamente gerar riqueza, com a questão do trabalho, da pessoa continuar tendo emprego, né? A necessidade de estar empregado, e a questão da saúde, de manter o distanciamento social. Mas ele é limitado no âmbito de um país como o nosso. Eu até aqui já adianto também que há a questão de observar que a maioria da população vai continuar pegando ônibus e trabalhando presencialmente, algumas em situações arriscadas, né? E o transporte público é um elemento de risco, sem dúvida, que a gente vive. Então, o teletrabalho não neutralizou o horror sanitário econômico do momento, mas ele deu, vamos dizer assim, uma luz de possibilidade de atuação, né? Uma espécie de porta da esperança, que é uma porta ainda estreita, não aberta a todas as pessoas. Eu gostaria também, nesse contexto, né, indagar para você esse aspecto de... Posso fazer, antes de você me passar a pergunta, eu posso fazer só uma observação com relação com prazer, fale. Ótimo. Bom, eu pensei muito nessa questão de como é que, num futuro mais ou menos distante, eu digo a longo prazo, em termos de 5, 10, 15 anos, nós vamos ter a percepção do teletrabalho em algumas funções. Você acabou de falar um exemplo que eu achei interessantíssimo, que foi, a grande parte da população vai continuar pegando ônibus e tendo que ir para o trabalho presencial. Né? E é claro que a gente sabe que em determinadas funções, isso se torna, um teletrabalho se torna praticamente impossível. Você não pode imaginar, por exemplo, um pedreiro, um carpinteiro, trabalhando em regime de teletrabalho. Como é que seria isso? Né? Então, tem algumas funções que são, sim, essencialmente daí, lógico, a incapacidade do teletrabalho de neutralizar isso. Mas eu penso, e aí eu queria saber se você concorda, que a pandemia veio realmente a funcionar como um catalisador.
E funções que antes não se cogitava o regime do teletrabalho, passou a se cogitar. Então, talvez haja uma incerteza com relação a daqui a alguns anos de como é que isso venha realmente a se desenvolver. Vou dar o exemplo do médico. Quando você imaginaria, 2 anos atrás, fazer uma consulta médica pelo Google Meets? Ou pelo celular? Isso hoje está ocorrendo. Então, essa aí seria apenas a minha observação com relação a essa questão. Eu enxergo, talvez, que no futuro haja, não, sim, uma neutralização. A neutralização realmente talvez seria algo, eu não vou dizer impossível, mas pelo menos utópico, né? Mas sim uma prospecção muito maior de algumas outras funções. Sem dúvida foi um elemento catalisador, no sentido de acelerar, né? Acelerar processos que já estavam em andamento. Esse processo do uso da tecnologia no trabalho é algo que vai crescer cada vez mais, não tenho dúvida com relação a isso. Mesmo nesse aspecto aí da medicina, você vai ter hoje a possibilidade, e a telemedicina ajudou muitas pessoas nesse período, mas também há a possibilidade já de até operações à distância, né, com o uso de equipamentos de realidade virtual e coisas nesse sentido, em que um cirurgião situado num determinado local é um especialista e ele vai orientar um outro cirurgião que está em outro local através dessas técnicas de aproximação tecnológica. Isso eu acho que vai continuar aumentando. E a gente tem observado também, em termos práticos, né? Eu me recordo da minha primeira aula que eu dei no IESB com o uso da tecnologia aqui de videoconferência, né? Naquela ocasião, maior era o número de reclamações em face da internet, em face do software que estava sendo usado, né? Com o tempo, as coisas vão também sedimentando, né? Hoje eu observo que os alunos têm um acesso mais fácil do que logo no início, né? E isso vai sendo um exemplo de como a tendência vai se mantendo. E nesse aspecto também, você procurou analisar essa questão não só no Brasil, mas também em outros países, né? E nesses outros países, como na própria Alemanha, você verificou algumas convergências, algumas divergências. Eu pergunto como é que fica a comparação aí entre outros ordenamentos e o teletrabalho com o brasileiro. A primeira surpresa que eu tive quando eu passei a pesquisar mais minuciosamente sobre o teletrabalho fora do Brasil foi o fato de que já se pesquisa os efeitos negativos do teletrabalho há várias décadas, não só na Europa, como nos Estados Unidos. Na verdade, desde a popularização da internet aí no início da década de 90, bem no início da década de 90, já foram desenvolvidos os primeiros estudos acerca da questão de conceitos que para nós eram relativamente novos, como o estresse digital e a infobesidade. Esse segundo fator, inclusive, que é a infobesidade, já com diversos estudos, diversas matérias, né, desenvolvidas na Alemanha, desenvolvidas nos Estados Unidos, na França, acerca do assunto, e que puderam, digamos assim, ter uma grande valia em tempos de pandemia. E a principal valia, no meu entender, foi trazer estudos, conceitos, objetos de pesquisa predispostos, mas que vieram a embasar diversas conclusões ocorridas durante o período de pandemia. Se não existissem esses estudos, por exemplo, você imaginaria quanto tempo demoraria para que se desenvolvesse o conceito de infobesidade? E essa questão de você ter esse bombardeamento de informações, na grande parte das vezes, informações inúteis, mas que precisam ser tratadas no dia a dia até para que você possa separar o que é útil do que é inútil.
e possa trabalhar de forma proativa aquelas informações necessárias ao seu trabalho. Então, esses conceitos de infobesidade e de estresse digital realmente vieram a contribuir muito para a solução de problemas que se apresentam hoje, né? Eu vou dar um exemplo mesmo, uma coisa que eu só fiquei sabendo quando eu iniciei a pesquisa aqui, foi que na Universidade de Augsburg, onde eu fiz meu pós-doutorado, já existia uma pesquisa com cerca de 5.000 pessoas, justamente tratando sobre essas questões referentes ao estresse digital, provocado pela inserção em regime de teletrabalho em diversos profissionais. E essa questão realmente veio a ser tratada de como é que essas pessoas encaravam o regime de teletrabalho e o que realmente vinha a provocar, né? A provocar todos esses problemas. E uma questão muito bem inserida é justamente o fato dessa eterna disponibilidade. As pessoas se sentirem eternamente disponíveis, e aí eu posso dizer para vocês, na resposta da minha pesquisa, por exemplo, eu encontrei referências a entrevistados que relataram receber ligações, telefonemas, mensagens de WhatsApp de madrugada. Mensagem de trabalho. Eu não estou falando aqui mensagem de e-mail. Às vezes você manda ali um e-mail, né, alguma coisa que você, eventualmente, num determinado dia, trabalhou até mais tarde, você envia logo, até para se desincumbir. Né? Mas é muito diferente quando você envia uma mensagem via e-mail ou faz uma ligação já em altas horas da noite. Então, essa perspectiva, essa percepção de disponibilidade foi percebida muito mais arraigada, muito mais forte no regime de teletrabalho do que no regime presencial, onde o fato de você estar ou não no trabalho determina se você está ou não trabalhando. É diferente no teletrabalho, você nunca está no trabalho. Ora, se você nunca está no trabalho, muitos inferem que você sempre está trabalhando, ou pelo menos disposto a isso. E isso foi verificado nas pesquisas, que se torna um ciclo vicioso. Porque, psicologicamente, as pessoas se sentem disponíveis e, na medida que são procuradas, dão feedback àquela solicitação. E isso faz com que a pessoa que solicitou solicite novamente. Isso se transforma num círculo que não tem fim. Um estressa o outro. Um provoca o estresse digital e a infobesidade, que, embora sejam conceitos distintos, caminham sempre de mãos dadas, né? Digamos assim, na criação de problemas decorrentes do exercício do regime de teletrabalho. Então, essas aí foram mais ou menos um resumo bem en passant das pesquisas que foram realizadas sobre esses trabalhos aí em nível de União Europeia e Estados Unidos. Perfeito. A minha pergunta agora. Isso. Pode formular, eu também peço para quem quiser participar, coloque perguntas no chat, que após essa rodada agora a gente vai responder também. Diga lá, por favor. Muito bem. Na perspectiva hoje, né, com todas as informações que nós temos agora, já com mais de um ano de pandemia decretada, você diria, Paulo, que seria possível afirmar que o teletrabalho é um legado positivo, e veio a contribuir positivamente no exercício das diversas funções? Vamos dizer assim, analisando nesse contexto, né, das pessoas que exercem teletrabalho no âmbito das opções que ela tem, sim, sem sombra de dúvida, ela vai ser porque vai permitir a harmonia entre o sistema de ter trabalho, o sistema de a economia funcionar, né? E aqui a gente pode pensar também nas formas de aquisição de bens à distância, né? Não o teletrabalho, mas a telecompra, né? E também a gente vai ver que há
efetivamente a possibilidade de exercício de determinados tipos de atividade. Agora, observa que ele vai destacar a grande necessidade de ampliação, né, por meio de políticas públicas, da inclusão digital, porque em vários âmbitos há esse gap também de pessoas que não têm acesso à possibilidade do remoto, não pela atividade em si que elas realizam, ou estão tentando realizar, mas sim pelo fato de não terem o instrumental necessário. E aí, aproveitando também, coloco, quer dizer, que nós estamos vivendo um momento na história em que nós estamos fazendo história, né? A gente só tem essa noção daqui a um tempo, quando outra geração for observar o que a gente está passando. Mas eu tenho essa impressão de que a construção, então, da empatia, nesse momento do contato digital, ela é fundamental. Você não pode esquecer que você está usando tecnologia, mas você está falando com um ser humano lá no outro lado, né? Então, essa necessidade de novas formas de expressão se mostra importante. Por exemplo, comunicação com os olhos, né? A pessoa, às vezes, até com máscara, quando a pessoa fica com máscara, a única coisa que você vê bem da outra, mesmo presencialmente, são os olhos. Então, essa capacidade de comunicação com os olhos, com o olhar, né, é um elemento que vai se desenvolver. E nesse aspecto, para fechar esse nosso primeiro bloco, eu faria a indagação para você sobre o que você gostaria de acrescentar nesse contexto desse debate. Depois de realizar a pesquisa que nós fizemos e de catalogar os diversos capítulos que fazem parte da obra Repercussões Jurídicas do Home Office, depois disso, né, lógico, a obra foi gestada no ano de 2020, publicada em 2021, mas eu tive a possibilidade de acompanhar o segmento de como é que o home office se portou ainda por alguns meses, né, até os dias de hoje. E eu penso que talvez essa mudança de percepção seja realmente o grande contributo que nós temos no sistema atual. Eu penso que houve uma percepção, no caso específico do meu artigo, de melhora no desempenho da função jurisdicional, embora muitos se sintam mais cansados, se sintam mais cobrados, se sintam mais estressados, mas a percepção não só de quem está do lado de dentro do balcão, mas para quem está do lado de fora do balcão, né? Ou seja, quem opera ali Ministério Público, magistratura, advocacia pública, advocacia privada, é de que realmente houve um acréscimo, houve uma melhora na prestação. Logicamente, isso aí a gente não pode afirmar apenas com uma percepção empírica. Se deu realmente em todas as áreas, em todas as instituições, logicamente, exceções devem ter ocorrido, mas eu penso que o contributo realmente talvez seja esse de mostrar um caminho para uma melhor prestação jurisdicional. Isso aí, dentro da pesquisa que eu realizei, de como é que nós podemos aqui no Brasil aproveitar as tecnologias. E eu diria, um caso clássico de mudança de paradigmas, de mudança de costume administrativo em razão da imposição tecnológico / no caso, sanitária. Porque nós temos situações específicas em que a imposição é apenas tecnológica. Eu gosto sempre de citar o caso dos aplicativos de transporte de pessoas, né? Uber. Existia no começo uma resistência muito grande de diversos setores à implementação do sistema. Mas houve uma imposição tecnológica. A tecnologia se impôs de uma forma tal ao costume, a determinados interesses, ao que quer que você queira nomear, e
impôs a mudança, trouxe a mudança. E essa mudança veio, né, de certo modo, para operar uma melhora no sistema de transporte. Então, eu diria que no judiciário, nas funções essenciais da justiça, isso aí se dá de forma similar. Nós tivemos a inserção do sistema de home office, que antes era tratado como algo ruim. Aí a gente pode dar o exemplo também da educação à distância, da EAD, que também sempre foi encarada como o patinho feio da educação, né, em qualquer sistema pedagógico, e hoje é amplamente utilizada. Aí você pode dizer, não, será que tem ou que não tem algum decréscimo na qualidade? É difícil de dizer. Acredito que sim, em alguns aspectos, mas com certeza positivamente em outros. Então, da mesma coisa eu vou ter com relação ao processo. E eu penso que talvez a grande melhoria seja a questão da acessibilidade. Essa acessibilidade realmente talvez venha a se dar de uma forma mais efetiva, e eu penso que a gente deve tentar retirar o que tem de positivo em toda essa experiência. Para finalizar também o meu bloco aqui e passar a minha última indagação, também se refere a algo que a gente já tratou aqui, mas com um enfoque um pouquinho diferente. E eu perguntaria, Paulo, qual seria a sua percepção sobre esses impactos sociais e econômicos, ou seja, na forma de comportamento das pessoas e também no aspecto econômico, com relação à questão da geração que foi formada durante não durante a pandemia, mas nessa década, digamos assim, pós-pandêmica, já que nós temos aí ainda vários anos até que se finde a década dos anos 20, né, do século 21. Essa é a pergunta do século, né? Quer dizer, saber como é que vai se comportar essa geração que está vivenciando a pandemia, por exemplo, as crianças que estão no âmbito de não ter atividades escolares, as crianças no âmbito de ensino pré-escolar ou próprio ensino escolar no início, como é que fica essas crianças também que já nascem, vamos dizer assim, mexendo com os celulares, com o iPad, em relação à tecnologia, elas terão, sem sombra de dúvida, uma forma de visualizar a tecnologia, talvez de uma forma mais amigável do que nossa geração, a minha, a sua, Fabrício, a maior parte dos colegas que aqui estão assistindo, mas isso é um aspecto que a gente só vai poder visualizar bem depois de um determinado tempo, né? Tem alguns elementos em momentos disruptivos. A gente está vivendo um momento disruptivo, né? Uma revolução em que a noção do que está acontecendo ela só pode ser vista a partir de um observador externo. Então, acredito que as outras pessoas daqui a uma geração vão poder dizer quão impactante foi, e eu tenho certeza que será impactante, mas o quão impactante foi essa nova configuração da sociedade trazida pela pandemia. Eu acredito que vai depender muito da forma com que se encare a pandemia no aspecto aí de tornar o indivíduo mais egocêntrico ou tornar o indivíduo mais solidário. Aproveitando agora, também descontraindo um pouco, quando você falou de info-obesidade, eu achei interessante, porque eu pensei e acredito que compreendi que você estava falando do excesso de informações, né, que a pessoa vai ter que tratar nesse período e que vai receber várias demandas, né? Mas, por outro lado, a info-obesidade me lembra um outro significado possível, que é esses momentos em que a gente fica mais no teletrabalho, a gente tende a fazer menos atividade física, né? E a gente tende a inchar, né? Aumentar o peso. E isso também tem um reflexo na saúde mental, que é ligada à saúde física. Então, aqui eu deixo também o conselho de que as pessoas
façam teletrabalho, mas não esqueçam da atividade física, né? Para que a infobesidade não seja só um acúmulo de informações, mas passe a ser também um acúmulo de gordura no corpo, né? Evite isso, porque aí você vai ter uma repercussão negativa do teletrabalho na saúde. O que se quer é que o teletrabalho seja favorável à saúde. Para você, então, como fica o distanciamento social? Não se cria o afastamento entre pessoas por falta de interação pessoal com o outro, com a falta da troca de experiência? O que você acha sobre isso, Fabrício? E teve uma perguntinha antes. Tem outra pergunta também do Irã. Pode pegar junto também. O home office veio a reforçar que agora existe essa distinção trabalho manual e intelectual. Como o senhor vê essa situação nesse contexto no futuro? Trabalho manual, técnico, intelectual. E o aspecto da interação pessoal com o outro, da Angelina, né? Esses dois elementos. Bom, primeiro, com relação à pergunta do Irã, o artigo 7º da Constituição realmente prevê, se eu não me engano, lá o inciso 32, né? Qualquer distinção em regimes de como é que você... do trato, né, relativo ao trabalho, seja ele manual, intelectual ou técnico, né? Mas isso aí tem que ser entendido nos termos em que a Constituição reverbera, ou seja, não se trata, por exemplo, de imaginar remunerar todos os trabalhos com o mesmo valor. Não se trata também de imaginar a mesma condição específica, mas nunca haver discriminação de conteúdo hipotético entre essas formas de desempenho de trabalho. Então, o próprio exemplo que eu citei aqui precedentemente, eu não posso esperar que uma pessoa que exerce a função de pedreiro vá conseguir fazê-la virtualmente, já que a própria função pressupõe algo físico, né? Ou seja, colocar lá uma parede de tijolos, não tenho como fazer isso de forma virtual. Então, alguns outros trabalhos isso é possível, né? O exemplo que você mesmo citou, Paulo, o cirurgião, né, com o desenvolvimento tecnológico, embora pareça que não, mas pode ser feito através de um robô, né? E isso aí, lógico, aí tem todas aquelas questões de proteção contra a automatização, que também passam no revés, meio que na contramão do próprio regime de teletrabalho. Então, nesse contexto atual, não tem como você determinar exatamente quais serão as consequências dessa inserção do teletrabalho nas diversas funções, nos diversos labores humanos. Mas, com certeza, alguma outra função você vai ter, sim, algum tipo de distinção. Essa distinção, no meu ver, entretanto, não é inconstitucional. Ou seja, possibilitar que alguns, em que é possível, exerçam o seu trabalho em regime de teletrabalho e outros não. É apenas uma peculiaridade de cada função, né? Isso aí é intrínseco à própria atividade que cada um desempenha. Então, essa aí seria a minha observação com relação a essa questão. Podemos passar para a Angelina? Você quer fazer alguma observação? Essa questão do Irã realmente mostra que há, ontologicamente, várias atividades laborais, né? Então, a questão da isonomia está nesse contexto de tratar igual os iguais, mas também tratar desigualmente em função de um caráter de discriminating, né? Um caráter de diferenciação que seja palpado em elementos racionais. No caso aí, você bem destacou, a natureza do trabalho vai permitir essa diferenciação, porque tem algumas coisas que a tecnologia não substitui, né? Então, haverá necessidade de diferentes labores serem exercidos de diferentes formas. Pode falar sobre a pergunta da Angelina, por favor. Certo. Então, vamos aqui à pergunta da Angelina. E como fica o distanciamento social?
Não se cria o afastamento entre as pessoas por falta da interação pessoal com o outro, com a falta da troca de experiências? Com certeza, Angelina, não tenha a menor dúvida que o distanciamento social vai ter uma interferência direta, não só na atividade laboral, como nas atividades sociais. Semana que vem, aqui eu vou dar um exemplo, meu filho vai estar completando aniversário. Nós vamos fazer vamos chamar as avós e vamos fazer uma festinha virtual. As avós virão, né? Mas os outros convidados vão ficar virtualmente em razão das restrições sociais. Então, isso aí também tem um impacto direto. E uma coisa que você acabou de citar, Paulo, não, se muita gente trabalha em casa, então tende a não fazer exercício, tende a não renovar o vestuário, tende a não querer trocar de carro. Isso aí tem impacto. Aí você pode dizer, não, mas são coisas supérfluas. Não, não são. Isso movimenta a economia. O fluxo de troca intenso é necessário para que a economia se desenvolva, é necessário para a geração de emprego, de renda. Então, o ficar em casa também gera esse aspecto negativo. Não só o aspecto da pouca convivência social, mas também o impacto econômico. Você pode dizer, não, mas o e-commerce está aí tá aí a todo vapor. Mas eu pergunto aqui, quem aqui nessa sala virtual, né, não deixou de fazer pelo menos uma compra pensando assim, não, mas por que eu vou comprar isso aqui se eu não estou saindo de casa? Então, isso gera um impacto econômico. Né? A diminuição do consumo, especialmente em determinados setores, vai gerar esse impacto. E isso aí vai refletir não só na renda das pessoas, como também na renda do Estado. Por outro lado, também vai ter reflexos positivos indiretos, né? Porque vai diminuir a questão do aquecimento global, por exemplo, a menor utilização de carros, né? O fato da pessoa não estar se deslocando tanto vai gerar menos gases de efeito estufa. Então, você vai ter também, você observa aqui em Brasília, acredito que é em Fortaleza também, que você acaba vendo mais elementos da vida selvagem do que via antes, né? Porque pássaros que antes não apareciam começaram a aparecer também. E assim por diante para outros tipos de animais. Então, tem reflexos que alguns a gente visualiza, outros a gente não consegue nem prever. Eu acho que a gente poderia terminar, então, agradecendo aqui as pessoas que participaram, e foi uma participação bastante intensa, seja em termos de número, seja em termos de qualidade, e agradecer a todos aí pela oportunidade. Passo a palavra para o Fabrício, então, para a despedida que ele queira fazer, e agradecemos, então, a todos aí, e eu agradeço particularmente também ao Fabrício essa oportunidade de a gente ter feito uma interação social, não completa como a gente fez na última vez que a gente almoçou juntos, quando ele veio aqui em Brasília, e a gente pôde dividir uma mesa, mas dividimos um computador. Um abraço para todos. Grande satisfação, Paulo, poder vir participar. Conte comigo sempre que necessário. Eu penso que essa nossa obra coletiva tem um potencial de trazer um bom contributo. Algumas reflexões são importantes em termos de período pandêmico. E também agradecer aqui a presença de vocês, alunos, sem os quais nós não existiríamos, né? Acho que o escopo da vida de um professor, de um pesquisador, é sempre poder passar um pouquinho do que pesquisou, do que aprendeu, e também aprender de volta, né? Porque o aluno sempre tem esse viés, né? Você acha que está só transmitindo, na verdade também está recebendo. E agradecer também ao IESB pela possibilidade, né? Pela disponibilização da plataforma, e mais uma vez, agradecer a todos e bom proveito, bom resto de semana. Até mais.